Então, irmãos, vamos lá. Um resumo da Epístola aos Romanos que nós estamos estudando, né? Toda semana eu trago um pequeno resumo, né? Nós viemos estudando aí, quem está acompanhando toda semana tem notado, né, como a gente tem desenvolvido esse assunto. É importante que nós tenhamos em mente o que nós sempre repetimos. 3 pontos para que você possa interpretar qualquer texto de Paulo. Não só texto de Paulo, qualquer epístola, tá? Quem escreveu, qual é o destinatário e qual é o motivo do envio da carta. Isso são 3 coisas que são muito importantes que se tenha em mente para que você possa entender as epístolas. Com relação às epístolas de Paulo, é muito importante que você tenha em mente ainda a questão da relação que ele tinha com os pronomes, tá? Quando Paulo, na maioria das vezes, fala nós e nossos, ele está falando dele e do povo de Israel, né, o povo judeu. Quando ele fala vocês, vós ou vossos, ele vai estar falando a respeito dos gentios e ex-gentios que se aproximaram a Israel, certo? Então, conforme você vai lendo o texto, você vai tendo essa percepção. Nesse sentido que nós estamos falando dos 3 pontos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele é o escritor dessa epístola, né? Os romanos, tá? E aí é uma congregação mista composta de alguns judeus e, em sua maioria, ex-gentios, né? Por isso, romanos, tá? Em sua maioria, ex-gentios, mas dentro dessa comunidade, como eu falei que ela é mista, ela tinha algumas pessoas ali, né, dentre os judeus, que eram prosélitos, tá? O que é prosélito? São gentios que se converteram ao judaísmo e passaram, assim, a ser considerados judeus, tá? E nós encontramos aqui nesse capítulo, no capítulo 3, capítulo 4, nós encontramos versos ali que vão mostrar para nós, tá, que o povo de Roma estava tendo alguns problemas, tá, com esses prosélitos. Tanto é que Paulo fala, dá a entender que alguns judeus queriam ser mais judeus do que os próprios judeus, tá? E ele vai mostrando que não é a questão do ser judeu que é importante no sentido de agradar a Deus, mas a obediência à Torá. E isso vai sendo desenvolvido no decorrer da epístola, no decorrer da carta. E aí nós vamos vendo o desenvolvimento da epístola dele, ele falando para esses romanos, né? E ali, como eu já falei, alguns judeus e alguns gentios que estavam se aproximando a Israel, tá? E é necessário que se tenha esse entendimento de que judeus é uma coisa, Israel é outra. Israel vai abranger aí, tá, os remanescentes que estavam espalhados, que estão espalhados nas nações, e até mesmo os gentios se aproximando por amar, né, a Deus e ao povo de Israel. Estava havendo uma confusão ali. Por quê? Porque esses prosélitos, esses gentios convertidos ao judaísmo, e aí, quando eu falo gentios convertidos ao judaísmo, eu não estou falando dos ex-gentios que creram que Yeshua é o Messias e se aproximaram ao Deus de Israel. Não. Eu estou falando de pessoas que realmente se converteram ao judaísmo no fato de se tornarem judeus, tá? Então, essas pessoas estavam ali gerando alguns problemas na comunidade de Roma, tá? Por querer forçar, tá, os romanos, os ex-gentios, que estavam se aproximando, a terem práticas legalistas que extrapolavam aquilo que Yeshua ensinou, tá? Porque Yeshua ensinou a Torá limpa, Yeshua ensinou a Torá sem os dogmas judaicos, sem os dogmas rabínicos, sem as halahot, tá? Claro que Yeshua seguia algumas halahot boas, claro que ele seguia, tá? Ele era da escola de Hillel, ele aprendeu com os rabinos, então ele com certeza seguia algumas halahot. Só que existem halahot, dogmas, né, que são bons e alguns que são ruins.
Assim como nós temos também coisas que nós entendemos, que nós praticamos dentro aí, pessoas que eram do cristianismo, né? Tinha coisas que eram boas e tem coisas que são ruins, né? Então nós temos que ter esse entendimento aí e ver que quando Paulo está falando aqui de Torá, quando ele está falando de aspecto legalista, é exatamente disso, da pessoa querer ser justificado, né? Ou seja, encontrar justiça, que Deus encontre justiça nele, pelo fato meramente dele obedecer, tá, a aspectos legalistas da lei, ou seja, a dogmas, que são as cercas, né? A halahá, que é criado ao redor de um mandamento para proteger o mandamento. Como, por exemplo, aí a questão da lavagem das mãos. A gente sabe que lavar as mãos é uma boa tradição, é um mandamento de purificação, é muito bom. Só que aí, o que os rabinos criaram, né? O lavar as mãos cerimonialmente. Então, tinha que se lavar as mãos 7 vezes, declarando 7 bênçãos. Então, isso é uma halahot, porque não está na Torá. O que está na Torá é a purificação, certo? Então, lavar as mãos cerimonialmente 7 vezes, com 7 brahot, com 7 bênçãos, né? Isso é uma halahá. E isso é um dogma. E isso acaba, muitas vezes, prejudicando, né, o entendimento e o desenvolvimento daqueles que estão se aproximando. Mas eles atacavam no sentido de exigir que, por exemplo, os homens, quando adentrassem, né, o reino, né, do Eterno através do Messias, entrando pelo povo de Israel, né, já exigiam que eles se circuncidassem de início. Né? E aí foi feito lá o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, e foi definido que não era bem assim que as coisas tinham que ser. As coisas vão ser feitas conforme os gentios iam aprendendo. E toda essa epístola de Paulo, ele vai estar falando sobre isso aí, né, nesse desenvolvimento aí. Esse capítulo 7 que nós estamos entrando hoje é um capítulo que é muito mal interpretado, tá, pelo mundo cristão. Eles interpretam que este capítulo fala sobre casamento. Só que este capítulo não fala sobre casamento. Este capítulo está falando sobre outra coisa. Ele usa um exemplo do casamento para ilustrar como nós estamos ligados à Torá, como nós estamos ligados à lei da morte, tá? Então, por causa dos nossos pecados. Então, ele vai estar trazendo esse exemplo do casamento para exatamente mostrar isso. Agora, como que ele começa a falar? Nós sabemos que as epístolas, quando foram escritas, não eram divididas por capítulos, nem versículos. Isso veio muito depois. Então, isso aqui era um texto só. Então, nós estamos vendo que ele vai desenvolvendo o assunto, trazendo exemplos, mostrando de forma prática, tá? E desenvolvendo o entendimento. Então, como o cristianismo aprendeu a estudar somente por capítulos e versículos, e aí fica isolado, acaba que as pessoas não conseguem ter a correta compreensão. Por exemplo, se você pega o capítulo 5, no verso 12, ele vai trazer uma introdução a respeito do que ele vai falar aqui no capítulo 7. Por quê? Porque ele está desenvolvendo o assunto. No capítulo 5, a partir do verso 12, ele diz o seguinte: tudo funciona da seguinte forma. O pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo, e mediante o pecado a morte. Desse modo, a morte passou para toda a raça humana, porque todos pecaram. O pecado já estava presente no mundo antes de a Torá ser outorgada, mas o pecado não era contado desse modo enquanto não havia Torá. Então, olha, ele está dizendo que antes da Torá ser trazida ao mundo, ser entregue no Sinai, o pecado era contado de uma outra forma. Mas a partir do momento que a Torá entra no mundo, a Torá é entregue e é definido ali o que é pecado e quais são as transgressões, quais os tipos de transgressões, quais os níveis de transgressões e quais as formas de se purificar dessas transgressões, então agora passa a se observar o pecado a partir do que a Torá descreve. Não é que porque a Torá entrou no mundo que entrou o pecado, não. A forma de ver o pecado é diferente. E aí,
ele vai mostrar que as pessoas estavam presas ao pecado, presas à morte por causa da transgressão, por causa do pecado. E quando chega no capítulo 7, ele vai desenvolver este assunto. Ele vai, no capítulo 5 e o capítulo 6, desenvolvendo, e aqui no capítulo 7 ele vai trazer uma explicação mais ampla, ele vai trazer um entendimento maior, ok? Então a gente vai iniciar o capítulo 7 agora, e vocês vão poder, com a leitura, tá, e com as explicações, poder ter uma compreensão bem clara aí a respeito do que nós estamos falando. Então aí, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Eu estou lendo aqui na versão judaica de David H. Stern, tá? Se você estiver lendo numa versão aí de João Ferreira de Almeida, sem problema. Você só vai sentir uma diferençazinha pouca, né, no conteúdo, mas o cerne dele é o mesmo, tá? O que vai importar é o entendimento dentro do contexto original que nós vamos estar trazendo. Então, no capítulo 7, iniciando, eu vou pegar um pedaço aí, uns versos antes aí do capítulo 6, para que quando entre no capítulo 7 você possa perceber que ele faz parte de um texto só, tá? Então vamos lá. Vou pegar a partir do verso 20 do capítulo 6. Ele fala assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Mas que benefício obtiveram das coisas de que vocês se envergonham agora? O resultado final delas era a morte. Contudo, agora, libertos do pecado e escravizados para Deus, vocês recebem o benefício, que consiste em serem feitos santos, separados para Deus, e com o resultado final da vida eterna. O que as pessoas merecem com o pecado é a morte, mas a vida é o que se recebe como presente gratuito da parte de Deus em união com o Messias Yeshua. E aí o capítulo 7 inicia. Irmãos, certamente vocês sabem, estou falando com aqueles que entendem a Torá, tá? Então aqui, ó, ele está direcionando aqui o que ele vai falar agora para aqueles que compreendem a Torá. Então aqui nesse momento, ele não está se referindo, não está enviando a mensagem, tá? Para os ex-gentios, porque os ex-gentios estavam se aproximando da Torá, estavam aprendendo a Torá. Mas o que ele vai falar a partir de agora, aqui, nesse momento aqui, ele está falando para aqueles judeus, tá? Os judeus que já eram judeus de sangue, ou que eram prosélitos, eram convertidos ao judaísmo, mas que estavam fazendo parte da congregação de Roma, porque eles também creram no Messias Yeshua. Só que alguns deles estavam trazendo problemas, né? Estavam exigindo algumas halahot dos convertidos, né? Estavam chegando a Yeshua, chegando ao Eterno, tá? Dos ex-gentios. E aí, olha o que ele vai falar. Certamente vocês sabem, porque estou falando com aqueles que entendem a Torá. Então vocês sabem que a Torá possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela Torá a seu marido enquanto ele está vivo. Depois de sua morte, porém, ela está livre da parte da Torá que diz respeito ao marido. Portanto, enquanto o marido está vivo, ela será chamada adúltera, caso se una a outro homem. Porém, se o marido morrer, ela está livre dessa parte da Torá. Se ela se casar com outro homem, não será adúltera. Preste atenção numa coisa. O mundo cristão, tá, pega esse texto aqui para doutrinar a respeito de casamento. Você pode usar isso aqui? Pode, mas esse não é o cerne do capítulo. O capítulo não está falando de casamento. Paulo está usando o casamento para ilustrar um ponto da Torá, para trazer o entendimento a respeito de quem está preso, tá, à lei de alguma forma, por algum motivo. No caso aqui, o casamento, ele une, ele prende o casal, certo? Por quê? Porque é um compromisso, é um pacto, é uma aliança. Conforme a mulher e o homem fazem essa aliança de casamento, tá? Esse pacto,
tá? Eles estão presos um ao outro. A Torá dá esse respaldo. Eles estão presos um ao outro. Portanto, a mulher ou o homem não pode se unir a outro. Por quê? Porque eles estão aliados, aliançados, tá? Com base na Torá. E ela dá esse respaldo. A Torá define que quando um deles morre, então o outro está livre. É sobre isso que ele está falando. Então ele fala que a Torá possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive. Esse é o cerne. O principal, o princípio que Paulo está falando aqui é isso. É que a Torá possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive. E aí ele vai usar, no verso 2 em diante, até o verso 3, ele vai usar o exemplo do casamento para ilustrar como a Torá tem autoridade sobre a pessoa. Na lei do casamento, né, a Torá do casamento tem leis sobre a mulher ou sobre o homem enquanto um deles está vivo. É sobre isso que Paulo está falando. Ele vai continuar. Ele vai continuar. Tá? Ele dá essa ilustração a respeito do casamento, que a mulher casada está ligada pela Torá a seu marido enquanto ele está vivo. Mas depois da sua morte, ela está livre dessa lei. Da lei de quê? Do compromisso que ela tinha de ser fiel ao seu marido. Se ele morrer, ela está livre. E assim também como o marido dela está livre. Por quê? Ele morreu. É isso que Paulo está falando. Tá? E aí, então, se ela chegar a casar, a se unir a outro homem, ou vice-versa, não serão adúlteros. Por quê? Porque a morte separou, a morte quebrou o vínculo dessa lei do casamento, a Torá do casamento. É disso que Paulo está falando. E aí, ele vai ampliar isso aí a partir do verso 4. É importante frisar, lembrar, que lá dentro da religião, né, se tem esse texto aqui como um texto para dogmatizar ou para doutrinar o casamento. E vocês estão percebendo que o objetivo do texto de Paulo não é esse. Paulo vem complementando aquilo que ele já vem falando desde o capítulo 5, tá? A respeito da lei do pecado, lei da morte, tá? Então ele vai estar seguindo isso daqui. E agora no versículo 4, assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à Torá por meio do corpo do Messias, para que possam pertencer a outra pessoa, isto é, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de podermos dar fruto para Deus. Então, veja que ele deu o exemplo do casamento, né? E do compromisso de casamento entre o marido e a mulher. Que ambos tinham um compromisso, tá? Uma lei do casamento, uma Torá do casamento entre eles. E essa Torá foi quebrada, tá? Ela deixa de ter valor, deixa de ter serventia para eles quando um deles morre. E agora ele traz isso para a vida prática daqueles que estão se aproximando do eterno, tá? Incluindo aqui os gentios prosélitos, os judeus prosélitos e os judeus naturais. E ele fala assim, olha, assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à Torá por meio do corpo do Messias. Entenda que ele não está falando aqui que o Messias, o corpo do Messias, a morte do Messias, a ressurreição do Messias, livrou o homem da Torá, não. Ele está falando aqui que eles estão libertos em relação à Torá, mas aqui em relação à lei do pecado, a Torá do pecado, ou seja, aquilo que o pecado exigia do homem, que é o quê? A morte. Então ele fala, assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à Torá por meio do corpo do Messias, para que possam pertencer a outra pessoa. Ou seja, antes do corpo do Messias, né, nos livrar desse peso, dessa Torá que Paulo está falando aqui, nós pertencíamos a quem? Se agora vamos pertencer a Deus, se agora esses romanos vão pertencer a Deus, a quem eles pertenciam? A quem nós pertencíamos antes? Se você for pegar desde o capítulo 5 até aqui, a quem nós pertencíamos? Nós pertencíamos à morte, nós éramos escravos do pecado, certo? Nós estávamos ligados ao pecado, ligados à morte, ligados à transgressão. Nós não pertencíamos a Deus. Portanto, por isso que ele fala,
Assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à Torá por meio do corpo do Messias, para que possam pertencer a outra pessoa. E ele vai explicar quem. Isto é, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos. Então, agora nós deixamos de ser da morte e do pecado, porque o Messias nos libertou, ele nos salvou dessa morte e desse pecado. Então, o nosso compromisso com eles acabou e agora nós pertencemos ao Messias Yeshua, a fim de podermos dar frutos para Deus. Então, passamos a pertencer a Deus através do Messias Yeshua. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Viu como é que as coisas começam a ficar mais claras? É sobre isso que Paulo está falando aqui, tá? E ele vai continuar explicando. Pois, quando vivíamos de acordo com nossa velha natureza, olha isso, o nosso pecado, nossa paixão de serrará, tá? As paixões ligadas ao pecado agiam por meio da Torá em nossos membros. Essa Torá que ele está falando aqui é a Torá de Deus? Não, ele está falando da lei do pecado. Essa lei que ele fala aqui, essa Torá que ele fala aqui, é a Torá do pecado, é a lei do pecado. Na sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, você que está usando ela aí, está a lei. Eu estou lendo aqui na Bíblia Judaica Completa, está a Torá. Mas aqui, quando ele está falando de Torá, aqui não é a Torá de Deus. Ele está falando da lei do pecado. Aquela lei que nos prendia à transgressão, que nos levava à morte. Não é a lei de Deus aqui. Por quê? Porque nós pecamos. E porque nós pecamos, o que estávamos presos? Éramos escravos do pecado. Então havia uma lei, uma Torá, que nos prendia ao pecado. Não é a Torá de Deus que ele está falando. Então ele fala que as paixões ligadas aos pecados agiam por meio da Torá em nossos membros, ou seja, por meio da lei em nossos membros. Qual lei? A lei do pecado, a lei da transgressão, resultando em fruto para a morte. Então, qual era o fruto dessa transgressão? Qual é o fruto dessa lei que agia em nós? Que nos levava, que nos indicava, que nos instruía a pecar? A lei do pecado, a lei da morte, a lei da transgressão. Então, aqui não está falando da lei de Deus. E aí ele vai continuar. Verso 6. Mas agora fomos libertados desse aspecto da Torá, desse aspecto da lei. Olha só isso, tá? Dessa face da lei. Porque morremos para o que nos dominava. Olha só como é que confirma aquilo que eu estou falando. Morremos para o que nos dominava. Que era o quê? O pecado, a transgressão. De modo que agora servimos de uma nova forma provida pelo Espírito, pelo Rua, né? Pelo mover, pelo poder de Deus. Não do antigo jeito, olha só, da antiga Torá, de seguir exteriormente a letra da lei. Aí aqui ele vai fazer uma referência à Torá de Deus, ou seja, de seguir exteriormente a letra da lei, ou seja, de olhar e achar, eu preciso fazer aquilo, mas eu não faço. Aí eu transgrido, e aí a lei do pecado age na minha vida. Verso 7 agora, vamos acompanhando. Portanto, que devemos dizer? Olha, aí agora você vai ver que Paulo vai tornar isso tudo muito claro. Ele vai trazer à tona, tá? Portanto, que devemos dizer? Que a Torá é pecaminosa? Ou seja, que a lei de Deus traz o pecado? E ele vai responder, Deus não o permita, tá? A expressão hebraica é hasver halila. Ele fala, ao contrário, a função da Torá era que, sem ela, eu não soubesse o que é o pecado. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que é cobiça se a Torá não tivesse dito não cobice. Ok? Então, a Torá é pecaminosa? Não. A Torá traz pecado? Não. A Torá é algo ruim? Não. Deus não permita isso. E aí ele continua dizendo, ao contrário, a função da Torá era que, sem ela, ou seja, antes dela,
eu não tinha como saber o que é pecado, o que é transgressão, porque não tinha listado as coisas que eu podia e o que eu não podia fazer. Mas agora, a Torá lista tudo. Por isso que lá no capítulo 5, verso 12, ele vai falar que quando a Torá entra no mundo, quando a Torá foi outorgada, eu passo a conhecer o pecado. E as pessoas interpretam errado isso, achando que porque Deus deu a Torá, agora o pecado entrou no mundo. Ou seja, Adão não pecou, Eva não pecou, entendeu? Abraão não pecou, Sete e etc. Né? Noé, os filhos dele, porque não tinha Torá escrita ainda, outorgada. Mas o que havia? A Torá oral. Já existia aquilo que podia e o que não podia fazer, mas não estava escrito. E os outros povos que não tinham acesso a isso, não tinham como saber. Mas ainda assim, Paulo fala que aqueles que praticavam coisas boas e retas, traziam Torá para a sua própria vida, traziam justiça para a sua própria vida. Então ele dá um exemplo, por exemplo, que ele não teria como saber o que é cobiça se a Torá não tivesse dito não cobice. Então a Torá fez o quê? Ela esclareceu para nós, olha só, você não pode cobiçar. E aí eu passei a perguntar, Paulo está dando esse exemplo, tá? Eu passei a perguntar o que é cobiça. Cobiça é desejar aquilo que não é meu, aquilo que é do outro. É eu ansiar pelo que é do meu irmão. É eu querer tirar dele. Isso é cobiça. E aí a Torá diz lá claramente que isso é transgressão. Mas antes dela dizer que eu não podia cobiçar, eu não sabia que isso era transgressão. Eu não tinha como saber por quê? Porque não estava definido isso. É isso que Paulo está falando aqui. E aí no verso 8, ele continua. O pecado, porém, aproveitando a oportunidade oferecida pelo mandamento, trabalhou em mim todo tipo de desejo maligno, ou seja, todo tipo de cobiça. Pois, a parte da Torá, o pecado está morto. Então, olha só o que ele está dizendo. O que o pecado, o que a transgressão fez? Né? O que a Yetzer-Hará faz? Uma vez que eu sei o que é cobiça, né? Então agora ele coloca várias coisas para que eu possa cobiçar. E aí isso gera transgressão e gera morte. É a mesma coisa que você chegar para uma criança e dizer assim, olha, eu coloquei isso aqui, não mexa. Tem criança que vai chegar ali e vai mexer, só porque falou que não era para mexer. Se não tivesse dito nada, a criança não ia nem chegar perto. Mas porque você chamou a atenção dela e disse, olha, botei isso aqui, não mexa. Ela vai lá e vai mexer. É sobre esse exemplo que Paulo está dando. É sobre isso que Paulo está falando. Olha o verso. O pecado, porém, aproveitando a oportunidade oferecida pelo mandamento, né, porque o mandamento diz, não cobice, trabalhou em mim todo tipo de desejo maligno, ou seja, todo tipo de cobiça. Pois, a parte da Torá, o pecado está morto. Ou seja, se não tiver a Torá, não existe pecado. É isso que ele fala. Se não tem Torá, não existe pecado, irmão. Se não tem um mandamento que diga não faça isso, e você fizer, não existe pecado nisso. É por isso que as pessoas confundem aí fora. Ah, você não tem que obedecer a Torá. Tá bom, então como é que é pecado? É uma pergunta que os irmãos que debatem muito aí na internet, no Facebook, no grupo, sempre falam para aqueles que vêm e falar que não existe mais lei. Ué, se não existe Torá, se não existe lei, como é que você sabe então o que é pecado? Como é que você peca? O que é pecado? As pessoas não sabem responder. Por quê? Se não tem Torá, não tem transgressão. Se não tem transgressão, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem nada. É isso que Paulo está falando aqui. E aí, olha, o verso 9 vai dizer para nós assim, olha, anteriormente eu vivia fora da estrutura da Torá. Olha que Paulo está falando dele. Anteriormente eu vivia fora da estrutura da Torá. Mas quando o mandamento me encontrou, aí ele está falando, quando ele fala eu ali, tá? Ele está falando do povo, antes de receber a Torá, tá? E aí ele diz que
Quando o mandamento me encontrou, o pecado tornou-se vivo. Por quê? Porque quando eu vivia fora da estrutura da Torá, quando eu não tinha Torá na minha vida, não tinha pecado, não tinha transgressão. Mas quando o mandamento me encontrou, ou seja, quando eu passei a entender o que é mandamento, quais os mandamentos, e eu passei a conhecer cada um deles, então agora o pecado fez o quê? Passou a me cotejar. Então ele fala, anteriormente eu vivia fora da estrutura da Torá, mas quando o mandamento me encontrou, o pecado tornou-se vivo. Por quê? Porque agora eu conheço o mandamento, e se eu conheço o mandamento, eu conheço aquilo que eu não posso fazer e eu faço, o pecado torna-se vivo em mim. Então a culpa é do mandamento, como ele falou lá em cima. Deus não permita. Não é do mandamento. A culpa é minha, que passo a transgredir aquilo que eu conheci como verdade. Vamos para o verso 10 agora. Então, verso 10. Então, a gente entendeu aí, né, que antes, quando se vivia fora da estrutura da Torá, tá, não tinha nada. E aí veio o mandamento e trouxe para ele algo. E aí, a partir disso daí, o pecado passa a habitar. Como que o pecado passa a habitar? Porque eu transgrido o mandamento. Então, se eu transgrido o mandamento, eu vou estar pecando, certo? E aí o verso 10 ele diz, e eu morri. Ou seja, o pecado, no verso 9, o pecado tornou-se vivo e eu morri. Por quê? Porque a consequência do pecado, a consequência da desobediência, da transgressão, é naturalmente a morte. É naturalmente a morte. Não tem para onde correr, tá? E aí ele fala, eu morri. O mandamento que deveria trazer vida trouxe a morte. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele tomou conhecimento do mandamento e o mandamento fez com que o pecado ficasse vivo nele. E aí ele morreu. Então ele diz que o mandamento que deveria trazer vida trouxe morte para ele. Mas por quê? Porque ele transgredia esse mandamento. É isso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo que a lei de Deus, que o mandamento de Deus aqui gera pecado, não. E isso é um erro que as pessoas aí fora da religião cometem. Quando lê isso daqui, interpreta errado, dizendo que os mandamentos do Eterno levam à morte. Os mandamentos do Eterno levam ao pecado. Não é isso que Paulo está falando. Não é sobre isso que Paulo está dizendo aqui, não. Ele está dizendo que porque eu conheci o mandamento, dizendo que não posso fazer isso, mas eu faço, então agora o mandamento me trouxe a morte, me trouxe o pecado. Por quê? Porque eu transgrido. Eu transgrido aquilo ali, mesmo conhecendo, sabendo que não pode. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele vem no verso 11. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade apresentada pelo mandamento, enganou-me. E por meio do mandamento me matou. Então foi o engano. Ou seja, o pecado fez o quê? O que a transgressão fez? Me fez achar que estava tudo bem. Eu segui a inclinação da minha carne. E aí eu transgredi o mandamento. Isso me trouxe morte. Aí ele fala, e por meio do mandamento me matou. Certo? E aí ele vai falar no verso 12, portanto, a Torá é santa. Isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Então você vê que Paulo finaliza dizendo o que a Torá é. A Torá é boa, a Torá é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então o que está me gerando morte? O que está me gerando pecado? Né? O meu erro, o engano que o pecado, que a transgressão ao mandamento que eu conheci, me traz. Então, seguindo aqui o verso 13. Verso 13 diz o seguinte: então, algo bom se tornou em fonte de morte para mim, ou seja, olha a comparação que ele vai fazer, né? Ou seja, aquilo que é bom, a Torá, os mandamentos, se tornou em fonte de morte para mim, por quê? Porque no versículo 11 tinha dito isso daí, né? Que o mandamento que era para ser bom para ele, trouxe ele a morte. Só que o que ele está dizendo? Ele vai explicar.
Mais uma vez, Deus não permita, Hasver Halila. Ao contrário, o pecado operou a morte em mim por meio do que era bom, para que eu pudesse ser claramente exposto como pecado, de forma que o pecado, por meio do mandamento, pudesse ser experimentado como algo sobremaneira pecaminoso. Ou seja, porque eu tomei conhecimento do pecado, acabei praticando. Aliás, última forma. Porque eu tomei conhecimento do mandamento, conheci que existia um mandamento que fala daquilo ali. Aquilo ali gerou em mim vamos dizer, uma curiosidade e eu transgredi, porque eu quis experimentar aquilo. E aquilo tornou-se para mim morte. Aquilo tornou-se para mim pecado. É por isso que Paulo fala isso. Ao contrário, o pecado operou a morte em mim por meio do que era bom, que é o mandamento. Para quê? Para que pudesse ser claramente exposto como pecado. De forma que o pecado, por meio do mandamento, pudesse ser experimentado como algo sobremaneira pecaminoso. Verso 14. Ele continua. Por quê? Sabemos que a Torá é do Ruach, né? É do Espírito, é do poder de Deus, é do mover de Deus. Quanto a mim, estou preso à velha natureza. Olha o que ele fala. Né? Nós já falamos isso aí hoje. Ó. Quanto a mim, estou preso à velha natureza, vendido ao pecado como escravo. Olha o que eu falei na introdução da aula aqui, hoje. Né? Que o que Paulo faz, o exemplo que Paulo dá sobre o casamento no verso 2 e 3 ali, é com relação à ação, à serventia que tem, né, a aliança que tem o marido e a mulher, né, que só acaba essa aliança quando um deles morre, né? Então ele está dizendo, ele está trazendo isso claro, ele foi explicando, nós viemos explicando isso até agora. E aqui ele complementa dizendo, quanto a mim, estou preso à velha natureza, vendido ao pecado como escravo. Ou seja, o ser humano, ele era escravo do pecado. Por isso que no verso 4, ele vai dizer que através do Messias Yeshua, essa escravidão do pecado, ela foi anulada. O contrato que eu tinha com o pecado foi anulado. Certo? E ele vai continuar no verso 15, olha. Não entendo o meu comportamento. Não desejo fazer o que faço. Em vez disso, faço o que odeio. E, se faço o que não desejo, estou de acordo que a Torá é boa. Ou seja, a Torá é boa, mas eu transgrido. O erro está em mim. A Yetzirah está em mim. A inclinação para o mal está em mim. E ele me gera morte. E aí, no verso 17, ele fala, entretanto, agora não sou mais eu quem o faz, mas o pecado alojado em mim. Você vê que o pecado, ele deixa claro que o pecado não pertence a ele, mas está alojado nele. Por quê? Uma vez que lá no verso 4 ele diz que foi morto para o pecado e vivificado para Deus, e aqui ele está dizendo que o pecado está alojado nele, ele diz, não pertence a mim, mas está alojado em mim. Ou seja, ele vive aqui em mim, tentando me fazer transgredir todo o tempo. Certo? E ele fala, por quê? Sei que não existe nada de bom alojado em mim. Isto é, na minha velha natureza. Olha, falando Yetzirah aqui novamente. Posso desejar o que é bom, mas não sou capaz de fazê-lo. É por isso que a Torá é boa, que ela nos aponta o caminho da justiça. Ela nos indica o caminho de fazer aquilo que é certo. Nos ensina, nos instrui a fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque algo que é ruim está alojado no homem. Verso 9 diz, porque não faço o bem que desejo. Em vez disso, o mal que eu não desejo é o que faço. Contudo, se eu faço o que o verdadeiro eu não deseja, não é mais o verdadeiro eu quem o faz, mas o pecado que está alojado em mim. Ou seja, a partir do momento, como ele falou lá no verso 4,
que nós fomos resgatados e vendidos a Yeshua, tá? Como servos de Deus para agradar ao Eterno, né? Baruch Hashem, o nosso verdadeiro eu é de luz. Só que há um pecado alojado em nós. Então, se nós cometemos o pecado, já não somos nós quem cometemos. É isso que Paulo está falando. O pecado que está alojado em nós, ele que nos leva a transgredir, tá? Mas por que isso? Porque nós acabamos dando ouvidos a Yetzirará. Por quê? Yetzirará está alojado em nós. E aí nós damos ouvidos e acabamos por transgredir. Por isso que ele fala no verso 21, desse modo, considero uma regra, um tipo de Torá perversa, um tipo de lei perversa. Aqui não é a Torá de Hashem que ele está falando, não, tá? É lei, a palavra aqui é lei. Uma lei perversa que, apesar de eu desejar fazer o que é bom, o mal está bem ali comigo. Ou seja, ele deseja fazer o que é certo, o que é bom, o que é justo. Mas como o mal está alojado nele, a Yetzirará está alojada nele, e ele acaba dando ocasião a essa inclinação, ele acaba transgredindo. E é por isso que Paulo fala, né, que aquilo que ele quer fazer, ele não consegue, mas aquilo que ele não quer fazer, ele acaba cometendo, ele acaba fazendo. Por quê? Porque a inclinação está nele, né? E aí, aí ele vai continuar dizendo no verso 22, olha, porque no eu interior concordo totalmente com a Torá de Deus, mas nos meus membros vejo uma Torá diferente, que batalha contra a Torá da minha mente, tornando-me prisioneiro da Torá do pecado que opera em meus membros. Há uma luta interior. Aquele que foi resgatado, né, pelo Eterno através do Mashiach é puro, né, está puro. Mas há dentro dele, né, além da pureza, há a Yetzirará, que fica através dos membros dele, através do corpo físico, da necessidade física dele, fica lutando ali para que ele continue cometendo pecado. A observância dos mandamentos dia após dia vai matando essa Yetzirará, vai empurrando ela de volta para o calcanhar, vai empurrando, vai colocando ela de volta no lugar dela. Ou seja, de forma que ela esteja morta, eliminada totalmente. Conseguimos isso hoje? Não. Só finalizaremos essa luta lá na frente, quando Yeshua voltar, que nós fomos glorificados e totalmente libertos desse poder. Que lá no futuro, o Eterno diz que cessará as lutas, cessará as batalhas daqueles inimigos ao redor. Inimigos ao redor é exatamente a Yetzirará que está dentro de nós. Verso 24. Que criatura miserável eu sou. Olha como é que ele fala. Que criatura miserável eu sou. Quem me salvará deste corpo sujeito à morte? Então ele deixa claro aqui para nós que esse corpo físico que está sujeito à morte por consequência do pecado, conforme ele já vem falando desde o capítulo 5, né? Aí ele pergunta, quem nos salvará desse corpo miserável que está sujeito à morte? E aí ele vai responder, graças a Deus, Baruch Hashem, ele o fará, ou seja, o Eterno nos libertará deste corpo físico. E ele fala, por intermédio, que isso é feito, né? Deus fez isso através de Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Aí ele diz, né, o verso 25, ele conclui com um resumo. Ó. Em resumo, com minha mente, sou escravo da Torá de Deus, mas em relação à minha velha natureza, sou escravo da Torá do pecado. O que muitas pessoas interpretam errado quando lê o texto, principalmente João Ferreira de Almeida, que está falando de lei, ele não dá o entendimento aqui de qual lei está se falando. E desde o início aqui eu tenho dito para vocês e mostrado de qual lei Paulo está falando. Ora, Paulo está falando da lei do pecado, ora, Paulo está falando da lei da morte, ora, Paulo está falando da lei de Deus.
é preciso, no contexto, e aí nós temos que viajar para a época para entender o contexto, entender que quando Paulo está falando, por exemplo, lá no verso 23, mas nos meus membros vejo uma Torá diferente. Por quê? No verso 22 ele falou a Torá de Deus. Aí ele fala que nos membros dele, ele vê uma Torá diferente. É uma Torá que batalha na mente dele, né? E faz ele prisioneiro do pecado. Então, que Torá é essa? Que lei é essa? A lei do pecado. E aí ele diz, e ele fala que ele é um miserável, assim como nós, porque vivemos num corpo físico sujeito à morte por causa dessa Torá do pecado, por causa do pecado, tá? E aí ele fala, quem nos libertará desse corpo sujeito à morte? Aí ele fala, Deus, através de Yeshua, nosso Senhor. E aí, finalizando, mostrando lá, né, a promessa, a profecia que foi feita lá em Deuteronômio, que o Eterno diz que ao entrarmos na Terra, ou seja, ao entrarmos no sétimo milênio, ao entrarmos no reinado do Messias, nós seremos transformados, né? O pessoal da primeira ressurreição, claro, será transformado, terá corpo glorioso, e aí o pecado não mais terá efeito. A lei do pecado e da morte não terá mais efeito sobre nós. E aí ele fala, em resumo, com minha mente, sou escravo da Torá de Deus, né? Porque nós desejamos isso. A nossa, o nosso coração, né, deseja isso. E aí ele fala, mas em relação à minha velha natureza, sou escravo da Torá do pecado, da lei do pecado. Ou seja, continua, enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou nesse corpo, a minha mente, né, a minha kavaná, o meu coração deseja a lei de Deus. Mas a minha carne, ela anseia pelo pecado. Então há essa luta entre essas duas Torá. A Torá de Deus e a Torá do pecado. Ou seja, a lei de Deus e a lei do pecado. Aquilo que é a consequência da lei de Deus para a minha vida e aquilo que é a consequência do pecado para a minha vida. E a gente vê nesse texto, desse capítulo 7 aos Romanos, na Epístola aos Romanos, que Paulo ele vem trazendo isso aí que muitas pessoas confundem. Né? Muitas pessoas começam no capítulo 7 e acham que Paulo está falando aqui sobre casamento. Não está falando sobre casamento, não. Ele usou o casamento como uma ilustração, uma metáfora para falar a respeito da lei, do pecado e a lei de Deus, a lei da morte e a lei da vida. É isso que Paulo está falando. E ele finaliza exatamente mostrando isso. Né? O resumo dele no final, no último verso, no verso 25, mostra exatamente isso. E, infelizmente, as pessoas, por não compreender o contexto correto, interpretam errado e saem ensinando errado por aí. A gente precisa começar a mudar a nossa mente com relação ao que Paulo fala. Né? E quando você lê, você buscar na Torá aquilo que Paulo está falando, qual é o conceito que Paulo está dando. Porque Paulo não vai falar contra a Torá.